Em mais uma fala desastrosa, Lula defende o aumento do IOF, tenta se explicar e a situação ficou pior. O mais grave é a militância da esquerda sempre passando pano, Andréa Sadi, mais parece uma secretária do governo federal. Porém, o economista Daniel Souza, ao vivo, desmentiu Lula e o clima ficou tenso. Confira o vídeo e veja como foi. Não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação, sabe? Então nós estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro, que pagam muito pouco. As BET, nós estamos saindo de... Nós queremos, eles pagam 12, nós queremos que pague 18. Eles ganham bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Não querem pagar. As FATECs hoje são quase que uns bancos, não querem pagar. Então essa briga nós temos que fazer, gente. Sabe, não dá pra gente ceder toda hora. Verdade, Sadi, ele está ali corroborando a agenda do ministro Haddad. Agora, é importante destacar que o presidente coloca a luz sobre o que interessa a ele, presidente. Porque na prática, quando você está sugerindo esse aumento de imposto, porque é um aumento de imposto, na prática o governo está escapando de buscar algumas outras alternativas. Por exemplo, ele pode aumentar imposto sobre as BET, sobre os bancos, etc., mas por que não reduz impostos sobre outros segmentos da sociedade se o objetivo é reequilibrar? Se você não está reduzindo impostos sobre outros segmentos, no geral você está aumentando a carga tributária. E você está aumentando a carga tributária não para preservar a questão dos investimentos em obras, como ele fez referência há pouco. Você está aumentando a carga tributária para acomodar o crescimento das despesas obrigatórias. Despesas obrigatórias que vão ali criando constrangimentos no arcabouço. O que o presidente também não diz é que o que está sendo proposto é um paliativo. No ano que vem, aí a gente vê o que a gente faz no ano que vem, para caber no orçamento fiscal. Em 2027, a gente reza para dar certo, porque até lá não tem projeto. Quer dizer, não há um enfrentamento estrutural, não há um enfrentamento do que efetivamente é a raiz do problema. Você vai fazendo ali uma gambiarra. Essa palavra foi utilizada no debate público e me parece que ela é bastante feliz. O que o governo está propondo é a gambiarra para tentar resolver 2025. 2026 a gente vê, 2027 está muito longe, aí tem uma eleição no meio do caminho, existem aí alguns elementos que o presidente não coloca no debate. Claro, faz parte da estratégia dele defender o seu próprio governo, defender o seu próprio ministro, mas me parece que essa discussão deveria ser um pouco mais profunda do que ele apresenta. Deixa eu seguir aqui, queria trazer para vocês uma informação que está lá no meu blog. Eu queria dizer que, olha, é feriado, mas está movimentado. Esse blog, professor. Hoje de manhã, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, me procurou e saiu em defesa da decisão do Copom, que elevou a taxa básica de juros para 15% ao ano, que é o maior patamar em quase 20 anos. Decisão que aconteceu ontem, né? Está lá no meu blog. Eu vou dar aqui o destaque para o trecho que importa. Ele disse assim, ó, aspas, eu poderia falar, viu? Me criticaram tanto e agora a taxa está maior. Mas a minha honestidade intelectual não me deixa embarcar nessa. Eu teria feito a mesma coisa. Acho que o ganho de credibilidade frente ao custo monetário era claramente favorável a esse último ajuste, dada a necessidade de reverter as expectativas desancoradas. Deixa eu trazer o que disse a Gleisi Hoffmann. Está aqui também, né? Então, peraí, gente. Ainda bem que o assinante ele faz comigo junto aqui, ó. Então, isso aqui é Campos Neto, tá? Ex-presidente do Banco Central, como vocês se lembram bem, foi muito atacado, muito criticado pelo presidente Lula e pelo PT por conta das altas ali, quando ele estava presidindo o Banco Central, alta de juros. Aí a ministra da Articulação Política, a Gleisi Hoffmann, ela fez um post nas redes sociais hoje, criticando o aumento, dizendo o seguinte, que no momento em que o país combina
a desaceleração da inflação e o déficit primário zero, crescimento da economia e investimentos internacionais que refletem confiança, é incompreensível que o Copom aumente ainda mais a taxa básica de juros. O Brasil espera que esse seja, de fato, o fim do ciclo dos juros estratosféricos. Uma pessoa desavisada vai achar que ela não faz parte do governo, né? Esse tweet é de alguém de fora, assim, quase um comentarista. Nossa, que absurdo esse aumento de juros que esse Banco Central fez. Banco Central com o qual a gente não tem qualquer tipo de relacionamento ou responsabilidade, inclusive com os nomes que lá estão. Ele fala muito das suas condições físicas, mentais, disposição, vontade. Se ele estiver num quadro como esse, ele diz que vai disputar a eleição para ganhar. Mas tem outro componente que ele vai levar em consideração, sim. Se a situação dele de aprovação continuar ruim e não se descarta piorar, inclusive, até a eleição, eu não sei se ele disputa o pleito do ano que vem. Se ele chegar em 2026 sabendo que o risco de derrota existe, mesmo estando com a saúde perfeita, e a gente espera que ele esteja e continue com essa saúde perfeita, com a disposição, com a vontade, mas a gente sabe que candidatos não adianta só estar com vontade. O cenário tem que ser apropriado. Ele não é um candidato para ganhar ou perder, né? Ele tem algo a mais em disputa. É a questão da derrotar a direita, como ele afirma. Então, se tiver um cenário como o de hoje, acho que hoje ainda ele pode disputar de forma competitiva, né? Mas se continuar essa deterioração, a equipe dele acredita que ele vai recuperar, que não tem como não recuperar, porque durante a campanha eleitoral o que ele fez vai ter mais visibilidade e ele se recupera. Isso é fato. Agora, não sei se tiver um cenário totalmente adverso, se ele vem disputar. O problema é que no campo dele, hoje, você não tem nenhum nome forte, né? Olha para o nome que eles estariam preparando, o próprio PT, o próprio governo acabou com esse nome, na minha visão, que é o Fernando Haddad, né? Haddad foi dinamitado pela oposição e pelo governo como candidato. E agora, inclusive, estão querendo ali colocá-lo como candidato em São Paulo a algum posto, Senado, mais provavelmente Senado. Então, vamos checar, mas eu acho que Lula, estando bem, estando competitivo, ele sai. Mas se estiver num cenário adverso, ele não vai querer terminar a vida política dele com uma derrota nas costas, não, André.